Bom dia a todos. Este é o momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Continuando a conhecer e entender o significado das parábolas de Jesus, vejamos o que ele quis nos ensinar com a parábola dos talentos, descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, sendo que esta leitura e comentários foram baseados no livro As Maravilhosas Parábolas de Jesus, escrito por Paulo Alves Godoy. E disse Jesus: porque isto é também como um homem que, partindo para longe, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou os bens, e os fez render outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2, fez render outros 2. Mas aquele que recebera 1, cavou um buraco na terra, escondendo todo o dinheiro. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu que lhe prestassem contas. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe os outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra e desfruta das alegrias do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, fez a mesma coisa. Disse-lhe o Senhor: muito bem, bom e servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e desfruta das alegrias do teu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido apenas 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence de volta. Respondendo, porém, o seu senhor lhe disse: você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Dentre as parábolas de Jesus, talvez esta seja uma das mais importantes, pois sem dúvida ela contém severa advertência aos que não fazem bom uso das oportunidades que Deus nos concede para o nosso aprendizado terreno. Todos nós recebemos dons e talentos quando nascemos na terra, podendo ser estes a riqueza, saúde, a inteligência, entre outras coisas, e algumas vezes todas elas juntas. Tudo isso em maior ou menor quantidade. Entretanto, uma coisa é inquestionável: a quem muito foi dado, muito será pedido. Ou, em outras palavras, teremos que prestar contas de tudo aquilo que nos foi confiado, na proporção que tenhamos recebido. Na parábola, nos deparamos com 3 personagens distintos. Um deles que recebe 5 talentos, outro que recebe 2 e o terceiro que recebe apenas 1. Os 2 primeiros, embora recebendo quantidades diferentes, foram previdentes e aplicaram o que havia recebido, acumulando juros e prestando contas satisfatórias a seu senhor. O terceiro, por sua vez, embora recebendo a menor quantia, enterrou-a, deixando-a completamente improdutiva, tendo sido severamente criticado pelo seu senhor por não ter aumentado o capital que recebeu. Na nossa vida ocorre o mesmo. Todos recebemos de Deus dons e qualidades, as quais devemos fazer multiplicar, utilizar da melhor forma possível na prática do bem, buscando nosso aprimoramento e evolução moral e espiritual. Existem, porém, os que guardam de maneira egoísta para si tudo aquilo que recebem, enterrando seus talentos, não beneficiando nem a si próprio e nem ao seu próximo, tornando seus talentos improdutivos.
não utilizando seus dons para nada que sirva nem a eles e nem a ninguém. Um exemplo típico do servo bom e fiel, que soube aplicar e multiplicar seus talentos recebidos, foi Paulo de Tarso, aquele que recebeu na estrada de Damasco o convite generoso para seguir a Jesus e não titubeou, e os talentos que havia recebido e até aqueles que estavam enterrados, que estavam antes sendo utilizados em perseguição dos cristãos, passou a ser o que mais multiplicou por meio da divulgação e do exemplo na vivência e na prática do amor do Cristo. Todos temos a responsabilidade de retribuir de forma multiplicada tudo quanto tenhamos recebido de Deus. No entanto, mergulhamos na inércia de nada de bom fazer com esses dons, preferindo ignorar as lições deixadas pelo Nazareno. Muitas vezes nos dizemos incapazes de fazer algo pelo próximo, porque dizemos não ter tempo nem dinheiro. Entretanto, nos esquecemos que não precisamos de muito para fazer o bem. Quanto tempo leva para fazer uma oração sincera por alguém que precisa? Quanto tempo se gasta para dar um abraço apertado em alguém que sofre? Ou um sorriso que conforta? Quanto nos custa doar amor? Em perfeita sinergia e semelhança com a parábola da candeia, esta parábola dos talentos nos dá um senso de responsabilidade no desenvolvimento e evolução em nossa vida terrena. Sábio é aquele que faz com que os bens que Deus lhe confiou se multipliquem, beneficiando a humanidade e disseminando amor, trazendo luz e esclarecimento para aqueles que necessitam. Negligente é a pessoa que enterra seus talentos e que guarda suas aquisições materiais e espirituais apenas para si, fazendo com que ela se torne improdutiva, constituindo um verdadeiro peso morto na sociedade. Que possamos fazer multiplicar nossos talentos recebidos por Deus, da maneira como o querido Mestre Jesus nos ensinou, trazendo amor e luz a todos que nos cercam. Tenhamos todos um excelente dia, fortalecidos nos dons e talentos recebidos do Pai Criador de todos nós. Que assim seja, graças a Deus.